Boa noite, Paulinho. Já tá por aí o Paulinho. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Daqui a pouquinho o pessoal já começa a entrar. Hoje, quinta-feira. A Silvia também já tá aí com a gente. Bem, daqui a pouco já começamos o nosso tira dúvida aí, né? Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Também a Silvia, se quiser fazer pergunta, já estamos à disposição, né, Silvia? Podem começar a perguntar que a gente vai repar a bola, né? Vocês perguntam e eu respondo aqui, tá bom? Vamos lá, o pessoal começou a entrar aí, daqui a pouco começa a surgir as perguntas, né? Vou aproveitar para dar as boas-vindas aí a todo mundo, dizer que é mais uma quinta aí rapidinho para a gente tirar algumas dúvidas, né, acerca do que vocês entenderem necessário, não é só conselho tutelar, mas sim também de acolhimento institucional, do SUAS, do SUS, da educação, tudo que vocês quiserem saber aí, da delegacia, do Ministério Público, tudo que vocês quiserem saber, a gente está à disposição para tirar dúvida, tá? E vou começar tirando uma dúvida que me foi pedido hoje à tarde, que me pediram assim, responde aí já de noite na live, quem é que tem que levar a criança para fazer exame de corpo de delito, tá? E eu vou dizer assim para vocês, e a gente não procura, né? Porque se a gente procurasse, a gente encontrava. Outro dia, para fazer uma live com o Emerson, eu pesquisei bastante sobre o estupro de vulnerável, e tem uma lei de 2013, que não me lembro agora o número de cabeça, que trata dos procedimentos que serão realizados pela saúde e pela segurança pública nos casos de violência sexual contra qualquer pessoa, tá? Contra qualquer pessoa. E lá no artigo 2º dessa lei, inciso 7º, do decreto que regulamenta a lei, vai dizer que os órgãos da saúde e da segurança pública têm que fornecer transporte das vítimas de violência para os atendimentos especializados a qual ela tem direito. Então, ou seja, se está lá na delegacia fazendo o BO por um estupro de vulnerável, uma violência sexual, e precisa do exame de conjunção carnal, quem tem que fornecer o transporte para que essa criança vá fazer o exame de conjunção carnal numa delegacia especializada ou no hospital é a própria delegacia, tá? Mas não é conjunção carnal, é violência física. Bom, os pais têm que levar para fazer esse exame. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, até porque o princípio do artigo 100, inciso 9 do ECA, vai dizer que os pais têm que os pais têm que assumir total responsabilidade para com seus filhos. Mas vamos lá, lembrando, o exame de conjunção carnal é um procedimento policial, como um meio de prova que vai constar no inquérito policial. Então depende muito e é instrumento da polícia, então é eles que têm que encaminhar para que se realize todo esse exame. Não tem nada a ver com o conselho tutelar, tá? Inclusive, isso aqui em Santa Catarina nós já temos um documento que diz que isso não é função do conselho tutelar, isso é função dos pais, dos responsáveis ou da própria polícia. Da mesma forma, se é constatado, por exemplo, lá na saúde, um caso de violência sexual contra criança e adolescente, a saúde é que vai fornecer o transporte até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, sempre lembrando que quem faz o boletim de ocorrência daí é quem constatou a violência. Se foi na saúde, é a saúde que tem que fazer. Tá bom? Pessoal, já estamos aí com bastante gente. Fica aguardando aí as perguntas de vocês. Vamos lá. Isso aqui é um tira dúvidas, né? E que dependo das perguntas de vocês para a gente sanar as dúvidas, tá bom? Enquanto o pessoal ainda não escreve nenhuma dúvida, vamos lá. Ó, não esqueça aqui, ó, o livrinho. Estatuto da Criança e Adolescente atualizado, com toda a legislação correlata, né, por conselho tutelar. Aqui tem a lei do SUS, a lei do SUAS, a LDB, a 13.431, o decreto 9.603, e ainda tem 10 modelos aqui para o conselho tutelar usar, tá? Aqui, por exemplo, tem um modelinho de ofício solicitando o recâmbio de criança e adolescente à Secretaria de Assistência Social, que também não é função do conselho tutelar estar levando criança de uma comarca para outra. Professor, mas aqui nós fazemos isso sempre. Aí eu vou perguntar para vocês aí, vamos lá, vocês todos que estão me assistindo. O conselho tutelar ele não tem uma competência territorial
né? Tem ou não tem? Vamos lá, pessoal, responda comigo aí. Conselho tutelar tem ou não tem uma competência territorial? Aonde que eu sou conselheiro tutelar? Logo, logo vai chegar aí, Granato, tá? Já foi encaminhado, logo tá chegando aí o teu livrinho. Vamos lá, digam para mim, pessoal. Conselho tutelar tem ou não tem uma função territorial? Não é, não tem um conselho tutelar em cada cidade do Brasil? No mínimo um em cada cidade do Brasil? Então, se tem no mínimo um conselho em cada cidade do Brasil, é porque aquele conselho atua naquele território do município. Então não dá para conselheiro tutelar ir de um município para o outro levar crianças e adolescentes ou levar familiares para outras cidades. Porque passou da fronteira do meu município, eu não sou mais conselheiro tutelar. Aí é o conselho tutelar daquela cidade. Tá? Então, nesse livro aqui, por exemplo, tem um modelinho de pedido de recâmbio que você vai encaminhar a criança para assistência social levar. O registro de ocorrência, não se preocupe, tá? Com essa live eu vou gravar, depois vai para o canal do YouTube, não vai imediatamente para o canal do YouTube, fica aqui no story aqui do Instagram por 24 horas, depois dá para você ver só o comecinho, se você quiser, depois que terminar, tá bom? Ó, Denise de Braço do Norte. Pensa numa cidade que eu adoro, é Braço do Norte, hein? Então, com saudade de vocês, hein, Denise? Temos que marcar uma coisa aí com vocês aí, tá bom? Então fica no Story aí, você pode ver 24 horas, mas depois vai pro canal do YouTube, tá? Só vai para edição, para cortar comecinho ou final, que a gente falou alguma coisa errada no final, assim, ou travou, aí vai para edição, depois vai pro canal do YouTube, tá? Bom, o Jair aqui faz uma pergunta: o que fazer quando um documento interno do CT vaza? Aí é fazer boletim de ocorrência, tá, Jair? É obrigado a fazer um boletim de ocorrência porque aconteceu os documentos do Conselho Tutelar são sigilosos de modo geral, certo? Então, se vazou um documento, tem que fazer o boletim de ocorrência para que a polícia investigue quem cometeu esse crime aí, tá? Porque todos os conselheiros, por exemplo, têm obrigação de sigilo, né? Não pode sair falando sobre os casos, e mandar mais vazar documento, tá? Sim, temos sim, né, Denise? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, quais são as dúvidas? Quais são as dúvidas aí que vocês têm? A Graça, Sapará do Norte, Minas Gerais, né? O pessoal aí tá em peso aí, mas só quer escutar a gente falar, não quer fazer pergunta. Vamos lá, pessoal, preciso das perguntas de vocês para a gente poder sanar as dúvidas, tá? Senão eu vou também, enquanto vocês vão pensando aí nas dúvidas, lembrar vocês que provavelmente aí na primeira semana de junho, tá saindo o meu quinto livro, né? E esse quinto livro tem o título de Orientações ao Conselho Tutelar. Então é tudo voltado ao Conselho Tutelar nesse livro. Então nós vamos tratar vários temas ali: Conselho Tutelar e a Lei 3.431, Conselho Tutelar e o ato infracional e a indisciplina escolar, Conselho Tutelar, vamos lá, que mais? Deixa eu me lembrar aqui de cabeça. Conselho Tutelar e a questão das horas extras, tá? Vai ter um modelo de lei perfeitinho, com hora extra, com todos os direitos, equiparação ao servidor público, com a questão do processo de escolha, com as provas, o que cai nas provas, quantas questões de cada conteúdo e assim por diante, tá? Esse livro deve sair aí comecinho de junho, eu vou divulgar aí também no meu Instagram. Vamos lá. Aqui só tem uma pergunta aqui que fizeram. O que fazer quando o documento interno vaza? Já respondi, né? Tá? Então vamos lá. O Conselho Tutelar é que tem que fazer o boletim de ocorrência. O colegiado vai o coordenador do Conselho Tutelar ou vai um conselheiro tutelar em nome dos outros conselheiros, vai na delegacia e faz boletim de ocorrência dizendo que tem documentos do Conselho Tutelar que estão saindo. A Lourdes pergunta ali: Roberto, no caso de criança, estuda em um município, mas mora em outro, como proceder nesse caso? Não tem problema nenhum, tá, Lourdes? A questão do estudo, veja bem, a educação é um direito de todos, obrigação do Estado. Nós temos uma questão territorial, sim, mas temos que ver também o seguinte: o ECA diz que a criança deve estudar o mais... Para ver se não trava, vamos lá. Então o ECA diz que nós temos que a criança tem que estudar o mais próximo da sua residência, tá certo? Mas o que o STF já decidiu sobre isso?
que também pode ser, não precisa ser mais próximo da residência só, pode ser mais próximo do trabalho do pai ou da mãe, tá? Também não precisa ser mais próximo da residência nem próximo do trabalho do pai e da mãe, pode ser mais longe, desde que conceda transporte. Então não tem problema, às vezes essa mãe mora no município e trabalha no outro, então a criança vai estudar em outro município. Nós aqui em Itapema, por exemplo, faz divisa com Balneário Camboriú, faz divisa com Porto Belo. Tem crianças que moram em Porto Belo e estudam aqui em Itapema. Tem crianças que moram aqui em Itapema e estudam em Porto Belo. Então, cidades próximas, assim, muitas vezes a escola é mais próxima a da outra cidade do que a da cidade dele, tá? Vamos lá, o que mais? Desculpe aí, pessoal, vou tirar aqui do carregador aqui para apoiar aqui para vocês. No caso de criança que estuda, já respondemos essa aí. Um abraço de Braço do Norte, né? Para Braço do Norte, aí Paulinho dando um abraço aí para Braço do Norte, Paulinho também adora. A Jéssica, CT faz operação junto com a Polícia Civil em residência e escola, para verificar o uso de drogas? Claro que não, pelo amor de Deus, né, gente? Jéssica, Conselho Tutelar não é órgão de repressão, Conselho Tutelar é órgão de proteção, tá? Conselho Tutelar não faz operação e nem batida com nenhum órgão de segurança pública, tá? Vocês vão ver, bom, no meu livro também tem a questão do Conselho Tutelar e a fiscalização de bares, boates e restaurantes. Mas é um bom tema aí para a gente escrever um artigo para um próximo livro, tá? A questão do Conselho Tutelar fazendo a operação junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, não faz de jeito nenhum, tá? Porque isso aí, se tem uso de droga, a verificação do crime é com as polícias, com a segurança pública e não com o Conselho Tutelar, tá bom? Sinádia, que eu vou querer o livro mais adiante, tá bom, querida? É só me pedir lá pelo WhatsApp, tá? A Luci Moraes, já quero o meu, pode deixar, Luci, que eu aviso aí depois nos grupos aí também, tá? CT faz algum encaminhamento para a grávida que está colocando seu feto em risco? Sim, né? O Conselho Tutelar atende os pais, lembra? E se os pais estão colocando em risco, o Conselho Tutelar toma medidas de proteção ou aplica medidas aos pais também, tá? Então, quais são essas medidas? Vamos lá. Nós temos lá no 129, orientação e acompanhamento temporário. Então, essa grávida aí, você pode requisitar o acompanhamento da saúde para ela, tá? Para que a saúde esteja acompanhando de perto. Inclusive, no estatuto, agora não me engano, acho que lá no artigo 8º, 9º, tá ali onde fala do direito à saúde, vai dizer que se essa moça grávida não fizer o pré-natal, a saúde tem que ir até a casa dela para fazer, tá? A saúde faz a busca ativa das grávidas que não querem fazer o pré-natal ou que abandonam o pré-natal. Então, a saúde tem que ir atrás. Também temos acompanhamento, por exemplo, para alcoólicos, né? Também vai requisitar para os pais fazer tratamento no CAPS. As outras medidas lá daí já é de matrícula, o tratamento psicológico para essa mãe também, se ela precisar. Então, sim, faz encaminhamentos para a mãe também, tá? Isso tudo no intuito de garantir direito para a criança que está lá dentro da barriga dela, tá certo? O André, aguardando o livro. Já mandei para ti, tu já me pediu, André? Se depois tu me lembra no WhatsApp direitinho que eu dou uma olhadinha lá no código de rastreamento para ver por onde é que anda, tá bom? Como podemos, a Denise aqui, como podemos proceder agora que estão tendo aulas online, os alunos que não estão fazendo aulas? Olha só, Denise, eu não sei de que estado você é, né? Aqui em Santa Catarina saiu uma recomendação do Ministério Público, porque nós temos um sistema de evasão escolar informatizado, que seria automática a comunicação quando o aluno falta 5 dias consecutivos ou 7 alternados. Mas agora, na época da pandemia, saiu uma recomendação do MP assim, que inclusive o título é: os alunos não estão fazendo as atividades online, você tem que comunicar o apoia? Aí aparece lá, não, né? Em época de pandemia, a frequência escolar não é obrigatória, né? Então não tem por que fazer comunicação de evasão escolar, tá certo? Isso é os professores, agora é os professores, os alunos, motivar para que continuem estudando. Mas eu tenho alguns exemplos até na família aqui que está me deixando bem preocupado, né? Por exemplo, a minha filha estuda numa escola estadual aqui
E todo dia para ter duas atividades, duas disciplinas diferentes, mas tem dia que não tem nenhuma, tem dia que tem uma. Matemática, desde que começou o ano, não teve nenhuma atividade, então veja, aqui caberia sim aí uma denúncia ao Conselho Tutelar de que a escola não está dando direito à educação para minha filha, né? Mas eu tenho cobrado lá todo dia e começou a aparecer uns professores novos agora. Tá? Mas não, em época de pandemia não tem obrigatoriedade de estar fazendo as atividades, só lembrando que as atividades vão gerar nota, mas não vai ter nota, vai acabar reprovando, tá bom? Samarinha, a dúvida das minhas colegas aqui é o artigo 101, inciso 1º, que elas entendem que o Conselho Tutelar tem que ir até a delegacia para encaminhar aos pais sobre o termo... Não, olha só, não é o Conselho Tutelar que vai à delegacia, tá? O Conselho Tutelar não tem nada a ver com delegacia, inclusive deveria passar bem longe e não saber nem onde é o endereço, porque não tem nada a ver com a delegacia. Um dos artigos lá, que eu tenho no meu livro novo, que vai sair daqui 2 semanas, trata justamente isso, Conselho Tutelar e o atendimento ao adolescente que comete ato fracional. E delegacia de polícia, e lá eu vou dizer que nós não temos nada a ver com isso, tá? Esse termo de responsabilidade aqui que você está falando é uma medida de proteção, tá? É uma medida que você aplica aos pais, para que eles assumam as responsabilidades para com seu filho numa situação de comunicação de violação de direito que você recebeu. O menino que está lá na delegacia, que foi apreendido por ato infracional, ele não tem direito violado a princípio. Ele violou o direito de alguém, tá? Então ele está apreendido lá, ele fica lá apreendido, e o termo que é dado pelo delegado, está lá no artigo 170 em diante do Estatuto, onde trata da apuração do ato fracional. Então o termo que é dado lá é um termo de liberação e compromisso de comparecimento em audiência. Então esse termo que está lá não é o mesmo que a gente usa aqui, nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver o artigo 101 do inciso 1º do ECA com o termo de liberação que o delegado dá lá quando eles liberam o adolescente para ir para casa, tá bom? Não confundam as coisas, pelo amor de Deus. Estudem lá, pessoal, artigo 170 em diante, quando começa ali de ato infracional de adolescente, vocês vão ver que a única atribuição que tem do Conselho Tutelar aí é providenciar as medidas de proteção do 101 até o 6º, quando o juiz aplicar o adolescente cometeu ato fracional. Então, o juiz vai aplicar medida socioeducativa, vamos dizer, 6 meses de liberdade assistida. E também vai aplicar a medida de proteção de matrícula em estabelecimento de ensino. Então, daí ele manda esse ofício para o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar providencie que os pais vão lá fazer a matrícula daquele adolescente, tá? Então, é só esses documentos. Está lá, inclusive, no artigo 136, se não me engano, inciso 5º ou 6º, que é providenciar as medidas de proteção que o juiz determinar aos adolescentes que cometem ato infracional, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Estou ansioso pelo meu livro. Já vai chegar aí, Samarinha, tá bom? Depois qualquer coisa me manda uma mensagem no WhatsApp para a gente ver onde é que entra, tá? Quando o CT recebe denúncia de abuso sexual, uma família faz BO. Qual o primeiro lugar que devemos informar e encaminhar? Saúde. Primeiro lugar que a gente encaminha uma criança é para a saúde, tá? Que primeiro a gente protege a vítima. Inclusive lá no decreto 9.603, lá no artigo 9º, tá? Vai ter um fluxograma bem certinho de como se dá o atendimento às vítimas de violência, às crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, primeiro é o acolhimento, depois é os atendimentos de saúde e de assistência social, depois é a comunicação ao Conselho Tutelar, depois é a comunicação ao Ministério Público e Delegacia de Polícia, e depois, vamos lá. Primeiro o acolhimento, depois a escuta especializada, depois encaminhamento para a saúde e para a assistência social, depois comunicação ao Conselho Tutelar, depois comunicação ao Ministério Público e Delegacia de Polícia, depois a escuta especializada e depois a aplicação de medida pelo Conselho Tutelar, se necessário for. Então veja só, que nós só vamos fazer encaminhamento de vítima de violência sexual se alguém deixar de fazer alguma coisa. Então, o Conselho Tutelar é subsidiário aí na Lei 13.431, tá bom, pessoal? Inclusive, no livro também vai ter um artigo meu aí que trata justamente do Conselho Tutelar e essa relação com a Lei 13.431. Quem é que faz o quê, né? E eu vou dar como é que a gente chama aqui? Me fugiu o nome quando a gente dá aí o
que tem no livro, né? Já vou dizer que o Conselho Tutelar, a não ser as medidas de proteção, se houver necessidade, se alguém não fizer alguma coisa, não tem atuação na Lei 13.431 não, tá? É a rede que tem que ter. Tá? Vamos lá, Cida. O que fazer quando o adolescente denuncia um abuso sofrido e depois de um dia volta a querer retirar o que disse? Olha só. Quando alguém vem relatar uma situação de abuso de criança ou adolescente, seja criança ou seja adolescente, seja um familiar, nós já temos a suspeita de violação. Tendo suspeita de violação, o Conselho Tutelar já deve tomar as medidas cabíveis, tá? Mas vamos lembrar, agora nós temos a Lei 13.431, então tem que ter todo um fluxo de atendimento para essa criança, esse adolescente aí que revelou que sofreu qualquer tipo de violência. E aí os tipos de violência estão lá na Lei 3.431, artigo 4º, tá? Que são elas, a violência psicológica, a violência física, a violência sexual e a violência institucional. Então tem que ter um fluxo de atendimento que já venceu o prazo, era em junho do ano passado, para todos os municípios ter implementado. Então isso é outra coisa que eu digo no meu livro lá, que cabe ao Conselho Tutelar fazer a notícia de fato ao Ministério Público, que no município não está implementada ainda a lei da escuta, tá bom? Então assim, não tem mais voltar atrás. Ele veio, denunciou. Veja que todas as violências sexuais contra criança e adolescente, elas são de ação pública incondicionada. Então, independe do consentimento da vítima. Então, tem que fazer a comunicação ao Ministério Público que houve o crime, e daí depois o Ministério Público vai ver, vão chamar para testemunha, vão ouvir o adolescente, vão fazer escuta especializada, depoimento especial, e depois o juiz vai concluir ou não se houve ou não o abuso, tá? Mas chegou até o conselho, tem que fazer a comunicação. Carla, Roberto, hoje informei a delegacia um caso de um suposto abuso. Como eles não receberam a denúncia pelo Disque 100, queria que o conselho procurasse a família para ir prestar o BO. Como assim? Se vocês têm o relato de alguém que sofreu um abuso, tem o endereço, vocês encaminham, olha já, gente, notícia de fato ao Ministério Público. Né? Porque o Ministério Público é que tem poder de solicitar a abertura de inquérito policial. O Conselho Tutelar não. O Conselho Tutelar não tem a obrigação de fazer boletim de ocorrência. Veja que nossas atribuições estão lá no 136, no 18B, no 95, no 88, inciso 6º, e nenhum desses artigos fala em fazer boletim de ocorrência. Fala em comunicar ao Ministério Público, encaminhar a juiz. Nunca a delegacia de polícia. Então a gente faz o que está no ECA, tá bom? Informou a delegacia, mas eles não receberam, né? E a família fazer BO. Não necessariamente, vocês não precisam encaminhar a família fazer BO, o que vocês podem fazer é fazer a notícia de fato ao Ministério Público. A Cida lá, inclusive, relata que vai registrar o registro de ocorrência que fez na delegacia. Não entendi bem ali essa tua parte aí, tá, Cida? Vamos continuar, vamos lá. Vamos lá, pessoal entrando, tem bastante gente aí já, né? Vamos lá, Eunice. O que devemos fazer para que a rede e o conselho trabalhem juntos? Olha, gente, vamos sair um pouco aqui das formalidades agora, então, de só responder com base na lei, tá, Eunice? Olha só, posso fazer uma pergunta aqui, vocês vão me dizer assim, ó, qual é o conselho tutelar que se dá bem com a rede? Que coisa mais difícil, parece utópica, né? Eu vou falar, não sei se vai ter alguém aqui da minha rede aqui atendendo. Sabe como é que eu consegui isso, por exemplo, com o CREAS na minha cidade? Eu tenho um sítio aqui em Rancho Queimado, né, e lá tem uma sede bem grande. Eu convidava uma vez a cada 3 meses toda a equipe do CREAS para ir passar o final de semana comigo e com a minha família lá. Então ia psicólogo, assistente social, ali dava umas 15, 20 pessoas que... Pense, a gente não ia lá só para se divertir, né? Porque imagine, um monte de profissional junto, o que a gente conversava? Conversava sobre trabalho, o tempo todo. Mas conversava sobre trabalho, tomando uma cerveja, andando a cavalo, né? Quadriciclo, indo pescar na lagoa, essas coisas assim. E tudo descontraído. Isso criava uma empatia entre a gente, uma união entre a gente, que depois no dia a dia a gente tinha liberdade de puxar a orelha e ninguém se ofender. Né? Porque no dia a dia, quando a gente fala com essa equipe para trabalhar em conjunto, todo mundo acha que a gente está querendo ser um maior do que o outro. E na verdade a gente tem que esquecer disso, porque na rede todos são profissionais. Todos têm que ser profissionais. Né? Todos têm que ter o mesmo objetivo, que é o melhor atendimento à criança e adolescente.
é a melhor proteção dos direitos da criança e adolescente, porque a criança e adolescente é prioridade absoluta. Se o conselho tutelar requisita uma vaga de creche, não é porque o conselheiro tutelar não gosta da diretora da creche ou não gosta do secretário de educação, é porque é direito da criança e adolescente a educação. Se o conselheiro tutelar requisita um atendimento, acompanhamento psicológico, não é porque ele não gosta da saúde, é porque a criança tem direito e necessita do atendimento psicológico, né? A gente tem que deixar claro isso para a rede. Então, como é que a gente faz para trabalhar isso? Reuniões, com o peito aberto, sem provocar ninguém, né? Explicar o porquê que precisa aquele atendimento. Eu sempre digo, requisição a gente não vai lá, entrega, pega a assinatura e vai embora. Requisição a gente vai lá, pede para sentar com o secretário, senta lá, explica a situação e depois pega a assinatura dele e vai embora. Tá? Então é assim, é trabalhando, mostrando que a gente está ali para defender o que é direito da criança, não é porque a gente contra alguém, tá bom? Quando somos chamados à delegacia por drogas como conselho tutelar, não vai, tá, Sinádia? Não vai, não tem nada a ver com conselho tutelar. O atendimento ao ato fracional do adolescente está lá no 88 inciso 5º do ECA, tá? Que vai lá dizer assim, que deve existir uma ação integrada e preferencialmente no mesmo lugar entre os órgãos da Segurança Pública, Ministério Público, da Defensoria Pública, do Juizado da Infância e da Assistência Social para o atendimento inicial ao adolescente que se atribui ao ato fracional. Então, se tem algum órgão que tem que ir na delegacia quando se trata de adolescente que cometeu ato fracional, é a assistência social e não o conselho tutelar. Isso está lá no 88, inciso 5º do ECA, tá bom? Oi, participando da live aqui é a Marlene. Oi, Marlene, aqui de Porto Belo, aí ó, Paulinho, tá aí a Marlene também para falar com a gente, tá? Vamos lá, a Samarinha aqui, Ribeiro. Conselho tutelar não vai à delegacia nem mesmo quando é criança autora de ato fracional? Não vai na delegacia nem mesmo quando é criança autora de ato fracional. Crime, quem investiga é a polícia, não temos nada a ver com isso, tá? Então, a criança cometeu ato fracional, o delegado vai abrir um inquérito policial porque aconteceu um crime, não interessa quem é o autor, vai fazer a investigação. Determinou a autoria da criança, encaminha todo esse inquérito ao Conselho Tutelar para que ele aplique a medida de proteção. O Conselho Tutelar, no caso de ato fracional da criança e adolescente, ele substitui, sabe quem? O juiz. Ele substitui o juiz na aplicação das medidas de proteção. Quando é adolescente, ele não substitui ninguém, porque é o juiz que aplica as medidas socioeducativas e medidas de proteção ao adolescente que comete ato infracional. Tá bom, Samarinha? Não vai na delegacia. Olha lá, Eunice de Minas Gerais. Tudo bom, Eunice? Vamos lá. A Elange Pereira. Roberto, boa noite. Conselho pode decidir em que atendimento a pessoa põe o celular no plástico vedado para não gravar conversa? Olha só, Eunice. Eu sempre vou dizer uma coisa para vocês. Se o Conselho Tutelar age dentro da legalidade, pode deixar gravar. Qual é o problema? Né? Então, se o Conselho Tutelar age de acordo com o que diz a legislação, que é para ele agir, não tem problema das pessoas gravar a conversa, não tem problemas de elas ficar braba, não tem problemas de ela não concordar com o que a gente está falando, porque a gente está agindo dentro da legalidade, tá bom? Não existe isso. Ora, é uma invasão de privacidade querer que uma pessoa coloque dentro de um plástico. Pode estar dentro do plástico gravando, né? E daí? Temos que parar com isso, temos que agir dentro da legalidade. E agir dentro da legalidade é entender bem o Estatuto da Criança e Adolescente, que daí nós não vamos ter problemas, né? Veja, uma das maiores dúvidas que muita gente me pergunta aí é como conseguir periculosidade para o Conselho Tutelar. Eu digo, para quê? O Conselho Tutelar não precisa de periculosidade. Se age dentro da legalidade, não corre perigo. Olha, se ele vai atender uma situação que ele acha que é de risco, ele requisita a polícia para ir na frente, né? E o Conselho Tutelar não é polícia, então ele não fica batendo em porta, querendo prender pai e mãe porque bateu em alguém, nada. O Conselho Tutelar está ali para fortalecer os vínculos familiares. Todas as medidas estão lá de acordo com o artigo 100. Quais são os princípios que a gente tem que utilizar na aplicação das medidas? Nenhum deles é o de fortalecimento dos vínculos familiares, de ajudar a família para que ela entenda e volte a ter a capacidade protetiva. Então não precisa isso, tá certo? Agindo dentro da legalidade, pode deixar gravar. Sempre vou dizer isso, grave, quer gravar, grave, porque daí fica gravado o que eu estou lhe orientando, até é bom. Gostaria que a senhora, depois dessa conversa, mandasse o áudio para mim, que é mais fácil para fazer o relatório depois de tudo que a gente conversou aqui, tá bom?
Então eu nunca pedi para ninguém guardar celular, nunca pedi para ninguém quer trazer alguém para sentar, quer entrar com o advogado aqui, para o advogado fica à vontade, né? Só deixo bem claro para o advogado que eu estou às vezes conversando com o pai e que ele não tem que se meter. Porque a autoridade ali sou eu e não ele. Ele está ali para acompanhar, não para fazer perguntas ou para se meter. Tá certo? Vamos lá. Silvia. Oi. Vamos lá, pessoal. Silvia, tem um monte de gente aí, né? Que bom, pessoal. Vamos. Ah lá, a Josi. Por que as escolas causam terror nas crianças e adolescentes dizendo que vão chamar o conselho tutelar se vocês não se comportarem? Isso é terrível. Isso é uma... Desculpe a palavra que eu vou usar. Mas isso é uma bestialidade tão grande que você causa medo em crianças e adolescentes, né, com relação ao conselho tutelar. Como é que depois essas crianças e adolescentes vão procurar o conselho se elas estiverem sofrendo algum tipo de violência, se elas têm medo, né? Por que eles não continuam dizendo... eu me lembro na minha época de escola, né, meu professor dizia que ia chamar o homem do saco, né, para nós. A mãe também dizia isso para nós. E também os professores diziam que iam chamar os pais. E esse é o correto. Então, para a gente acabar com isso, José, a gente precisa participar das reuniões com os professores. Olha, eu tive uma oportunidade tão bonita aqui em Nova Trento. As conselheiras tutelares me chamaram para fazer uma palestra na formação continuada dos professores. Nós estávamos lá, eu, 5 conselheiros, e mais de 300 professores num dia de formação continuada, que o pessoal, o conselheiro tutelar de Nova Trento, pediram para ir lá fazer uma fala que inicialmente era para ser de 45 minutos. Eu fiquei a tarde inteira com eles lá tirando dúvidas sobre essa questão de ato fracional, disciplina escolar, na questão de chamar o conselho tutelar para a questão de comportamento, mau comportamento dos alunos também não cabe, né? Então, lá no meu artigo a gente faz... tem um vídeo meu no YouTube que eu trato essa questão da diferença do ato infracional e da indisciplina escolar. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo do YouTube para que vocês não se percam aí. Nem ato fracional, nem disciplina escolar é para chamar o conselho tutelar. Isso é a escola que tem que resolver, tá bom? Deixa eu cuidar aqui da hora aqui, porque senão a gente se perde, tá? Vamos lá. Qual o nome do seu livro? José, eu tenho o Estatuto da Criança e Adolescente atualizado, com legislação por relato e modelos. E eu tenho um que está saindo agora daqui a 10 dias. Hoje mesmo perguntei para a moça se já estava pronto, e a SBN ainda não. Vai sair daqui uns 10 dias, aí já deve estar pronto na gráfica e tudo, que se chama Orientações ao Conselho Tutelar, tá? E daí ali eu abranjo alguns temas e daí tem modelo de lei e de regimento interno também para vocês usar, tá bom? Mas eu vou divulgar aí no Instagram e nas redes sociais aí, fica tranquilo, tá? O André aqui, quando o município não tem ainda escuta especializado, o que fazer? Olha, André, isso aí tá lá no meu livro. Vou dar aqui um spoiler aí, lembrei da palavra, um spoiler aí do livro. Quando não tem escuta especializada, cabe ao Conselho Tutelar enviar um ofício ao CMDCA perguntando se já tem o Comitê Intergestor colegiado de regulação da Lei 3.431 composto já no CMDCA, de acordo com o artigo 9º do Decreto 9.603, que tinha prazo até junho do ano passado para esse comitê já estar funcionando. Se não tiver resposta desse ofício ou a resposta for negativa, cabe ao Conselho Tutelar enviar notícia de fato ao Ministério Público, porque nós temos as normas e leis daí do direito da criança e adolescente sendo violados pelo município, tá? Então cabe aí a punição de infração administrativa, né, descumprimento de preceito legal, e inclusive os gestores públicos podem ser processados por improbidade administrativa por não estar cumprindo uma lei federal. E esquecendo que ele não está cumprindo uma lei que a Constituição determina que é prioridade, né? Que é prioridade absoluta o atendimento de criança e adolescente, tá certo? Spoiler, lembrou bem, né, José? Vamos lá, Maiara Constante. Tudo bom, Maiara? Que bom poder ter o seu conhecimento. Obrigado, querida. Tu está sempre aí me acompanhando. É uma parceirona, né? Tu sabe disso, que sempre que precisar, estou aqui à disposição para te ajudar em que precisar também em Vidal Ramos, tá? Muito obrigado mesmo por estar sempre aí no apoio aí com a gente. Vamos lá. Jandira, Rio Grande do Norte. Vamos lá, Samarinha de novo.
Quando o CT faz um documento deliberativo ou normativa sobre suas atribuições, esse documento devidamente documentado dentro da legalidade, é necessária aprovação ou revisão do CMDCA? Vamos lá. Samarinha, eu teria que te fazer uma pergunta assim, ó. O Conselho Tutelar não faz documento ou normatiza suas atribuições, porque aonde que está normatizado as atribuições do Conselho Tutelar? No ECA, tá certo? Está lá dentro do ECA normatizado, vou repetir, artigo 136, artigo 18b, artigo 95, artigo 86, inciso 5º. Inciso 6º, tá? Então ali tem as atribuições do Conselho Tutelar. Então não tem outras atribuições, não tem como o Conselho Tutelar fazer um documento normatizando. Vai dizer assim, não dá nem para fazer assim, ó. Em tal caso aplica tal medida, em tal caso aplica tal medida, porque não dá, porque não é assim robótico. Então o Conselho vai analisar cada caso e vai aplicar a medida que achar pertinente em cada caso. Pode ter o mesmo caso de abuso sexual e ele aplicar de medidas diferentes, dependendo de cada caso, tá certo? Agora, documentos internos do Conselho Tutelar, vou dar um exemplo assim que poderia regular. Poderia regular quem é que vai tirar férias primeiro. Então, lá dentro dos 5 conselheiros vão dizer, é o Roberto que tira primeiro, depois é o fulano, depois o ciclano. Então, isso é uma decisão do Conselho, que também não precisa ser revisado pelo Conselho Tutelar, pelo CMDCA. Se tu estiver me falando do regimento interno do Conselho Tutelar, também vou dizer que não precisa revisão do CMDCA. Porque olha só o nome, regimento interno do Conselho Tutelar. Mas o que vai ter no regimento interno? Vai ter como é o funcionamento interno, como é que chegam as denúncias, como é que elas são distribuídas aos conselheiros, como é que se tem coordenador, se tem secretário, qual é a função do coordenador, qual é a função do secretário, tá? Como é que vai se distribuir os sobreavisos, as escalas de sobreaviso, se vai ser por sorteio, vai ser por deliberação, como é que vai ser a eleição do coordenador, se vai ser por unânime, se vai ser por maioria de voto. São questões internas do Conselho Tutelar. O regimento interno, por exemplo, não pode ir contra o ECA. Então, o que diz a resolução 173? O regimento interno será feito pelo Conselho Tutelar, que será encaminhado ao CMDCA para verificação de legalidade. Só isso. Não é para aprovação. Tá? É só para avaliação. Se há alguma ilegalidade, se tem alguma coisa contrária ao Estatuto e à lei municipal que regulamenta o Conselho Tutelar. Tá certo? Vamos lá. Kelis, excelente, Roberto. Estou aprendendo muito com as suas lives. Obrigado, querida. Obrigado pela participação sempre, tá? Travando, acho que estava travando no começo, né, Cleusa? Agora já parou, tá? O Lucas sempre atencioso. Obrigado, querido. Tu é lá da Paraíba, né? Hein, Lucas? Vamos lá, estamos sempre juntos aí, temos um grupo que criamos no WhatsApp que precisa movimentar. Vocês estão perguntando pouco naquele grupo lá. Aí quando só fica o Roberto colocando propaganda de live ou dos vídeos do YouTube, aí começa a ficar chato, o pessoal começa a sair. Vamos começar a perguntar lá, hein, Lucas? Tá? Travando, travou. Será que travou ainda? Vamos lá. Travou logo na minha pergunta. Depois pergunta de novo, Carla, tá bom? Ou a gente vê lá no YouTube, não sei se vai gravar no YouTube com travamento. O André aqui de novo. O Conselho Tutelar deve dar retorno para a rede, tipo CRAS e CREAS, sobre o que foi feito em caso encaminhado? Olha só. É o contrário, né? Quem deve dar retorno ou fazer o que a gente chama na assistência social de referência contra referência seria a rede para o Conselho Tutelar, porque é assim que o Conselho Tutelar acompanha casos. Ele requisita acompanhamento e orientação, por exemplo, da assistência, e a assistência dá um feedback de como é que está esse acompanhamento, tá certo? Agora sim, se o Conselho Tutelar faz atendimento que não necessita acompanhamento nenhuma medida de proteção necessitou, só fez um atendimento, era um caso de disputa de guarda, encaminhamos o Poder Judiciário, não precisa encaminhar nada para a CRAS e CREAS disso, tá? Agora, se o Conselho Tutelar atendeu, por exemplo, caso de violência sexual, é obrigado a ter encaminhamento, por exemplo, o CREAS. E o CREAS precisa saber o que o Conselho Tutelar fez, qual foi as coisas que ele tem de subsídio ali para encaminhamento, para poder iniciar os atendimentos. Veja, por isso mesmo que a gente tem conflitos com a rede, tá? A pergunta da outra colega ali. Por quê? Porque a gente se acha num quadrado maior que os outros, os conselheiros tutelares, e a rede também se acha em quadrados maiores que os outros, que não pode ninguém se comunicar, ninguém pode passar nada. Gente,
Conselho tutelar tem obrigação de sigilo. O pessoal do CREAS também tem, o pessoal do CRAS também tem, o pessoal da saúde também tem. Então não tem por que a gente ficar negando o relatório de atendimento para esse pessoal todo. E nem o pessoal de lá ficar negando o relatório para a gente. Só que também o relatório de CRAS, de CREAS, de psicóloga, não é para a gente ficar lendo o que a criança falou. Para nós não interessa mais, a criança já está sendo atendida, né? Esse relatório é só para a gente saber que a criança está sendo acompanhada, ponto, morreu. Pega a cópia do relatório e bota lá na pastinha da criança. Um dia o juiz, o promotor quer saber um relatório atualizado, como é que está a situação, pega os relatórios da rede que está lá na pastinha, faz cópia de tudo, encaminha para o juiz, para o promotor, está resolvido o problema. Tá? Uma coisa que a gente tem que aprender, conversado com essas internet aí, tá? Então aí a gente vai, senta e conversa com a rede sobre todas essas questões, tá? Gustavo, conselheiro que está de sobreaviso pode ficar com o carro em casa? Isso depende da lei municipal, tá, Gustavo? Para começar, não deveria, porque não deve o conselheiro tutelar estar dirigindo o carro do conselheiro tutelar. Quem dirige carro é motorista, né? Aí no quadro de funcionários da prefeitura, vocês devem ter uma função no quadro de funcionários que é motorista. E veja que o conselheiro tutelar não é motorista, o conselheiro tutelar é conselheiro tutelar, quem dirige carro é motorista. Poderia ficar o carro na casa do motorista, não do conselheiro, tá? Inclusive aqui no estado a gente tem uma orientação do Ministério Público do Estado aqui, que não pode nem exigir carteira de motorista do conselheiro tutelar, porque não cabe como requisito para ser conselheiro, tá? Se pedir a carteira de motorista para tentar comprovar residência, por exemplo, ou a carteira de motorista, vamos lá, ou carteira de motorista na substituição de um documento como identidade, o CPF, aí tudo bem, mas não como requisito para assumir o cargo, tá? Emanuela, você sempre fala sobre notícia de fato do Ministério Público. Quando então se faz um ofício? Um ofício é só para informar alguma situação, tá, Emanuela? Por exemplo, encaminhar uma notícia de fato ao Ministério Público lá numa situação de infração administrativa ou criminal com relação ao direito da criança e adolescente. Vou dar um exemplo. A família não foi fazer BO, então fez a notícia de fato porque a família descumpriu com o 249 do ECA, que é com os poderes inerentes ao poder familiar, tá certo? Então fez a notícia de fato. Daqui a pouco vem a família lá 2, 3 dias, 10 dias depois dizendo, olha, nós pensamos melhor e fizemos o boletim de ocorrência, está aqui, ó. Então daí você manda um ofício para o Ministério Público dizendo que pode desconsiderar ou arquivar aquela notícia de fato, porque a família voltou atrás e fez o boletim de ocorrência, qual está em anexo. Então é um ofício para entregar um documento solicitado, o ofício é para entregar uma requisição, então vai por ofício entregando a requisição para vocês tenham um retorno, tá bom? Vamos lá, Kelis. Caso suspeita de que a adolescente está sendo abusada e na escuta especializada ela não quer falar sobre isso, o que fazer nesse caso? Olha, a Lei 3.431 é bem clara. Nenhuma criança ou adolescente pode ser obrigada a falar sobre a violência que sofreu. Ninguém pode obrigá-la a falar. Então, cabe à polícia, através de outros meios de prova, identificar se isso está acontecendo ou não, tá? Porque se alguém obrigar essa criança, essa adolescente a falar sobre isso, está cometendo violência institucional, o que é crime também, de acordo com a Lei 13.431, tá? Ninguém pode obrigar uma pessoa que sofre violência a falar sobre isso, tá? Às vezes causa mais sofrimento repetir a violência do que a própria violência. Quem é psicólogo aí pode corroborar com isso ou não também, fazendo suas considerações, tá? Aí o pessoal do Maranhão, o Jarbas, tudo bom, Jarbas? Tá travando, né, pessoal? Vamos lá. Que mais? 88 ECA, vamos lá. A Carla Santos, Roberto. Então, quando chega a denúncia de um suposto abuso, só informa ao MP, na minha pergunta travou, porque encaminha ao MP e a delegacia. Então, tu informou a delegacia, mas não faz BO, tá? A gente informa a delegacia. E daí a gente informa a delegacia através de um relatório de um atendimento que a gente fez. Ó, segue aqui um relatório de um atendimento e informa lá o delegado, pega um recebido, coisa e vai embora. Não precisa fazer o boletim de ocorrência. O delegado pode abrir... O boletim de ocorrência pode abrir a investigação criminal sem boletim de ocorrência. Tanto é assim que eles abrem a investigação criminal a pedido do Ministério Público sem boletim de ocorrência.
tá? Então não precisa não. Tu fez certo, fez notícia de fato ao Ministério Público e encaminhou também à delegacia, isso mesmo. Tá certinho, tá, Carla? Qualquer coisa, se tiver dúvida ainda também, me chama no WhatsApp aí, não tem problema, tá? Aqui a polícia chama até de madrugada, tanto para droga. Ó, Sininádia. Aqui no nosso município, pelo menos no mandato anterior, não sei como é que está hoje, agora em 2020, nós já estávamos há quase um ano sem a delegacia acionar o Conselho Tutelar, tá? As últimas 2 vezes, inclusive, que foram acionados foi quando eu estava de sobreaviso e que me acionaram por um caso de abuso sexual de criança e adolescente, e eles me pediram uma força para estar orientando a mãe sobre tudo que ia acontecer dali para frente, tá? E eu sempre vou dizer, nos casos de abuso e violência sexual são os casos mais graves que o Conselho Tutelar atende, não custa nada a gente ir até lá e fazer essa orientação para os pais, tá? Mas não cabe ao Conselho Tutelar ir na delegacia, só dizer que não fundamentado, tá? Quando sair o meu novo livro aí, Sininádia, pega lá, você vai ter aí 3, 4 páginas de fundamentação legal direitinho, até mais, até eu acho. Faz uma cópia daqui, bota lá, ofício número tal, delegado de polícia, conforme o que segue abaixo, e pronto, tá? Deixa que ele se vire. Criança sofrer abuso sexual, ter que ir na delegacia de polícia civil, olha, se tiver familiar não tem que ir ninguém, tá? Quem tem que assumir as responsabilidades sobre isso é os pais. Mas se vocês acharem que é pertinente estar, daí é uma decisão do colegiado, tá? Achar que nos casos de abuso sexual sofrido por criança ou adolescente, que for comunicado pela delegacia, e vocês achar pertinente comparecer à delegacia para fazer orientações à família, não é para acompanhar depoimento, não é nada disso. Porque não pode ter mais que uma pessoa no depoimento especial, tá bom? E nem na escuta especializada. Então não é para acompanhar nada disso, é para fazer orientações à família, só isso. Tá bom? Vamos lá, Jéssica. Se um aluno chegar na escola suspeito de agressão, a escola deve registrar o BO, sim. E se ele se negar, cabe 245. Isso mesmo, né? Tá bem claro assim, lá no artigo 13, no 245, veja, o artigo 13 diz assim: os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos ou castigo físico devem ser comunicados ao Conselho Tutelar da cidade, vírgula, ainda diz ali o quê? Ressalvado ainda, tomando as outras providências legais. Então, comunica ao Conselho Tutelar e toma as outras providências legais. Quais são as outras providências legais? Acionar a polícia, certo? E se ele não fizer essa comunicação ao Conselho e não chamar a polícia, cai na infração administrativa do 245. E se isso acontecer, cabe notícia de fato ao Ministério Público que a escola não está informando os casos de maus tratos, conforme dispõe o artigo 245. Aí eles vão ser chamados para regular essa situação para que dali para frente comece a acontecer, tá bom, Jéssica? Vamos lá, pessoal. João Costa. Roberto, por favor, me tire essa dúvida. Quando uma família com crianças não tendo moradia ou vive em casas de amigos, o Conselho Tutelar pode requisitar moradia para essa família através da secretaria? Que boa pergunta, João. Olha, a gente vê muito pouca pergunta desse tipo aí. E eu vou te dizer assim, né? Eu coloquei uma frasezinha esses dias no meu Instagram e no Facebook dizendo assim: ser conselheiro tutelar é defender a Constituição. Você está preparado para isso? Então nós vamos lá. No artigo 6º diz que são direitos sociais de todo cidadão: a educação, a saúde, a maternidade, o aleitamento, a moradia, o transporte, o lazer. Tem um monte de outras coisas ali, não me lembro agora. São umas 10, 15 direitos que todo cidadão brasileiro tem. Eu nunca vi alguém requisitar uma moradia, até porque quem define as medidas os benefícios eventuais, o sistema de habitação, quem define isso são os órgãos públicos, tá? Então, por exemplo, falta comida, a gente requisita acompanhamento do CRAS ou do CREAS, moradia quem não tem, porque é um direito de todos, né? Tá lá no artigo 6º, que o Ministério Público só pede remédio e pede vaga de creche, mas moradia não pede. Por que será? Uma vez eu fiz essa pergunta para uma juíza aqui, fiz uma pergunta para a juíza aqui, e a pergunta foi assim: doutora, engraçado, né? A senhora concede aí liminares de pedido de mandado de segurança para vaga de creche, para medicamentos, a pedido do Ministério Público toda hora.
E é tudo com base no artigo 6º da Constituição, não é? Ela disse, sim, é direito do cidadão, o Estado tem que fornecer. Falei, e por que ninguém pede moradia? Também está lá no artigo 6º. Sabe o que ela me respondeu, pessoal? Ela me respondeu assim, pelo amor de Deus, Roberto, não espalhe isso aí, não espalha, tá? Porque está lá direito, né? Seria legal experimentar uma vez, João. E se você experimentar fazer essa requisição de uma casa ou de uma moradia, seria legal passar para os colegas também qual foi a resposta dos órgãos públicos e do judiciário depois de negativo, porque eles vão negar, lógico. Aí você negando, você vai representar o juiz da infância, que foi negada a moradia, a requisição, para ver a consequência disso. Se você levar uma mijada, oi pessoal, aqui, abri aqui para ver se pega a internet também. Então, ó, faltam 8 minutos aí, a gente está tirando as últimas dúvidas, tá? Vou ver aqui mais 2 perguntinhas rapidinho, para a gente daí fazer o encerramento. Depois eu dou uma olhada aí no chat para ver se tem mais alguma pergunta, ou se vocês estão livres sempre, né? Para estar me perguntando também no WhatsApp, tá? Até deixa eu dar um recadinho. Amanhã eu viajo cedo, vou com a minha família aí, com a minha esposa para ver a avó dela que não está muito bem. Muito provavelmente sexta, sábado, domingo eu vou estar meio offline, tá certo? Vamos lá. Quem leva uma criança ou adolescente por determinação judicial? O CT tem que acompanhar se já vai a pessoa do fórum? Não, né? Não, Marlene. Olha, Marlene, aqui em Santa Catarina a gente tem aquele documento de orientações lá que diz que trata do relacionamento do Conselho Tutelar com o sistema de justiça. E quem faz cumprir as determinações judiciais aqui em Santa Catarina é o oficial da infância e da juventude. Em outros estados aí nós temos os oficiais da infância, nós temos os oficiais de justiça normais que vão fazer cumprir as decisões, tá certo? E se tem alguém que tem que acompanhar, a equipe técnica também do Juizado da Infância. Está lá no artigo 151 do Estatuto. Mas também é legal cada estado fazer uma busca da legislação estadual de criação do cargo de oficial da infância, da juventude, ou do cargo de oficial de justiça, ver as atribuições desse cargo, né? E vocês vão ver que cabe a esse cargo fazer cumprir as determinações judiciais, acompanhar adolescente em internação em outro município e assim por diante. Tá bom, Marlene? Vamos lá, pessoal. Oi. Última pergunta aqui, porque já vai dar o horário. Aí a Elza disse que tinha a mesma dúvida da Carla, espero ter solucionado. Sou assistente social aqui de Olinda, não te conhecia, é muito prazer, Jô. Estou à disposição, tá, querida? Qualquer coisa que você precisar aí, é só chamar a gente. Inclusive tem muita gente me chamando aí para fazer live aí agora na semana 18 de maio para a gente falar sobre violência sexual de criança e adolescente e a lei 13.431. Então, se alguém quiser aí, me comunica, a gente marca aí na agenda e faz live aí com a rede de vocês aí para tratar sobre esse tema aí também, tá? Paulinho, a importância de capacitação em rede, né? Sempre, né? Eu gosto muito da capacitação em rede. Em Braço do Norte, que está aqui uma colega que está com a gente fez uma capacitação com a rede lá, com mais de 200 componentes da rede. Foi fantástica. Juiz, promotor, delegado de polícia, polícia militar, diretores de escola, saúde, agentes comunitários, professores, enfermeiros, médicos estavam lá, foi show de bola, foi muito bom mesmo. Tá na hora de fazer outra, inclusive, lá. A última pergunta vai aqui da Patrícia, tá? Boa noite. Uma mãezinha ligou para o conselho dizendo que não tem condições de continuar pagando a escola, pois é privada. E a escola tem ameaçado, pois se tirar os filhos, a escola irá denunciar. Olha só, Patrícia, o que você faz? Orienta essa mãe aí numa escola municipal, pegar o atestado de vaga, tá? E vão fornecer, vai na Secretaria de Educação, pega o atestado de vaga, e essa mãe vai lá na escola e só comunica, né? Pede para a mãe ir primeiro na escola que ela está estudando pegar um atestado de frequência, para saber a série certinho que ela está estudando. Vai até a escola pública, pega o atestado de vaga e já faz a matrícula com o atestado de frequência que ela tinha, né? Já faz a matrícula, pede um atestado de matrícula, daí leva na escola que ela estudava e diz, a partir de hoje minha filha não vem mais. Pronto, tá?
e daí a filha começa a frequentar a escola online, se tiver escola online, como está acontecendo aí em todos os estados, tá bom? Atividades online, ela vai participar. Esse negócio de vai denunciar é que ela não pode tirar de uma escola e não matricular em outra. Essa mãezinha tem que fazer a matrícula aí numa outra escola que seja pública para ela não ter que estar pagando. Eu sei que está difícil para todo mundo, tá bom? Ó, a Silvia Maria tá aí, tudo bom, Silvia? Deixa eu ver quantos minutos falta aqui, gente. Falta 2 minutinhos. Deixa eu ver essa última pergunta aqui do Eduardo aqui. Quando um juiz aplica medida socioeducativa, é certo comunicar ao CT? No meu município, o juiz comunica. Não, comunicar não tem problema nenhum, né, Dudu? É só comunicar e você pega lá o ofício e guarda nos ofícios recebidos, tá bom? Não precisa fazer o CT fazer nada, a não ser que haja medida de proteção. Aí o Conselho Tutelar tem que providenciar para que aquela medida de proteção seja cumprida, não medida socioeducativa. Medida de proteção. Isso aí acho que está lá no artigo 136, inciso 6º, se não me engano, do ECA, que é tomar as providências para que aquela medida de proteção seja cumprida, tá bom? Pessoal, me desculpem aí, eu adoro essas lives, né? A Silvia, a primeira vez participando da sua live. Tudo bom, Silvia? De Minas Gerais. Obrigado, querida. Obrigado pela participação, tá bom? Vou agradecer a participação de todos vocês, né? Não se esqueçam de estudar. Estudem o ECA. Cada dia que a gente lê uma página nova do ECA, a gente descobre uma coisa nova, tá? Isso é um segredo que eu vou dizer só para quem acompanha aqui a nossa live. Cada página nova que a gente vê do ECA, a gente aprende uma coisa nova. E cada página, cada coisa que a gente aprende nova, a gente sabe mais do que todo mundo, tá certo? Pessoal, muito obrigado mesmo, né? Depois essa live vai pro canal do YouTube. Não esqueçam de divulgar aí o trabalho da gente, né? Lá no YouTube é Roberto Almeida SGD, procurem o canal, se inscrevam no canal, logo já vai ter mais vídeo lá. Tem o Sistema de Garantia aqui no Instagram, também tem o grupo Sistema de Garantia de Direito no Facebook, é só procurar e pedir lá para aceitar, a gente já está lá em mais de 2.000 membros, a gente aceita lá para vocês entrar. E no Facebook eu tenho meu Facebook, que é Roberto F. de Almeida, e também tenho agora um segundo perfil de Facebook, que alcançou o limite dos 5.000 seguidores, né, 5.000 amigos. Tem um segundo perfil agora no Facebook, que é Roberto Almeida SGD. Tá? Então eu espero vocês nas redes sociais. Dúvidas a gente está à disposição sempre, pode pedir, não tem problema. E logo anuncio mais uma live dessa. Adorei essas lives Tira Dúvida, porque a gente tira a dúvida mesmo, tá certo? Boa noite, pessoal, um beijo no coração, que vocês aproveitem bem o simpósio que começa agora também, tá? Um abraço no coração de todos vocês, espero ver vocês na próxima live. Um abração, beijo no coração, tchau, tchau.